Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band. Todo sábado pela manhã na Band TV para todo o estado do Rio Grande do Sul tem Band Entrevista, sempre trazendo convidados muito especiais. Lembrando que estamos não só na Band TV, mas também no YouTube da Band. Você pode assistir a qualquer momento e também na playlist todas as edições do nosso Band Entrevista lá no Band RS no YouTube. Também siga-nos no Instagram, @Grupo Band RS. E para seguir o apresentador, o Jean já está colocando aqui embaixo, @Fabiano Brasil Oficial. No programa de hoje, eu tenho onde receber nosso convidado, Vinícius Severo, vice-presidente de mercado da Attitus Educação. E também o diretor comercial aqui do nosso Grupo Bandeirantes, meu amigo Carlos, ou Carlão Toiler. Tudo bem, Carlão? Bem-vindo, sempre uma honra. Estava meio desaparecido aqui do nosso programa. Que bom que você retornou aí conosco. Estamos aí. Me chama que eu venho. Você estava sendo substituído à altura por Eduardo Fernandes, presidente do LIDE aqui no estado do Rio Grande do Sul, que está em férias na Europa. Quem pode. Quem não pode está aqui apresentando o Band Entrevista. Grande Eduardo Fernandes, que estará de volta também nos próximos programas. Vinícius, bem-vindo. Uma honra te conhecer. Fabiano, obrigado pelo convite. Estamos aí para bater esse papo descontraído junto com o Carlos aí. Prazer estar aqui na casa com vocês. Prazer é nosso, bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Bom, para começar, a Attitus Educação é a antiga IMED. Até eu lembrava aqui, conversando com você fora do ar, eu me lembro que quando conheci a IMED, hoje a Attitus Educação, ali na Dona Laura, eu conversava com o então diretor Alexandre Horn, mas já mudou bastante, faz bastante tempo isso. Mas é importante trazer um pouquinho sobre essa instituição de educação que muito tem contribuído aqui para o estado do Rio Grande do Sul, também com uma segunda sede aqui em Porto Alegre. E o Carlão falava fora do ar, ele achou que eu não estava prestando atenção, mas eu estava. E também... Jornalista atento, né? Ele faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. E o Carlão falava também sobre a questão do agro e também a Attitus Educação envolvida nesse processo. Conta um pouquinho para a gente dessa transformação e também da tua participação como vice-presidente de mercado de mais uma instituição de educação. E para mim, a educação é vital, né, para o crescimento do nosso país. A sociedade precisa de educação e instituições sérias, Perfeito. Como acontece com a Attitus Educação. Perfeito, exatamente. A Attitus Educação é uma instituição de ensino superior privada, né? Iniciou suas atividades no ano de 2004 na cidade de Passo Fundo. E ao longo desse período, aí, desses 19 anos de atividade, completando 20 anos ano que vem, ela foi ampliando o seu portfólio de cursos de graduação e também de pós-graduação. E no ano de 2017 ela veio então para a cidade de Porto Alegre. Então hoje nós estamos na cidade de Passo Fundo com dois, uma previsão agora de inauguração do campus do Acre já citou para o mês de novembro, né? Então teremos 3 campos na cidade de Passo Fundo. E estamos com dois campos aqui na unidade de Porto Alegre, o campus lá na Dona Laura, que tu já te referiu, né? E também um campus ali no Instituto Caldeira, aqui em Porto Alegre, no qual nós temos ali o curso de Ciência da Computação. Respirando inovação ali. Totalmente, dentro do Hub de Inovação, que é o segmento, que é a pegada da Attitus, né? Trabalhar muito com o segmento de inovação, empreendedorismo, é isso que a gente busca, né? Como um dos nossos diferenciais, ofertar para os nossos alunos aí hoje aproximadamente 6 mil alunos na graduação, né? E pós-graduação também, são hoje 18 cursos de graduação no portfólio, mais 5 cursos de mestrado e um curso de doutorado, escola de saúde, escola politécnica, escola de negócios, agronegócio e também escola de direito, que são as 5 áreas aí principais, 5 áreas dedicadas aí da Attitus Educação. Eu já quero passar a palavra para o Carlão, só antes, você me falava que houve, né, esse rebranding por parte da questão de IMED para a Attitus Educação. O porquê dessa mudança e a importância da mudança? No momento que a gente fala muito, inclusive estivemos falando muito aqui no programa, semana que vem vamos continuar falando sobre essa questão de marca e estamos vivendo muito um momento onde cada pessoa é uma marca e ela precisa construir isso com o passar do tempo, da vida, enfim, e do seu próprio posicionamento profissional. O porquê dessa mudança dentro da agora Attitus? Sim, quando a instituição iniciou suas atividades lá, 19 anos em Passo Fundo, não se tinha ideia, talvez, de onde aquela instituição poderia chegar, né, ao longo da sua história, ao longo dessa trajetória aí de quase 20 anos. E isso faz parte, na verdade, de uma estratégia de expansão do negócio, de crescimento da Attitus Educação já anunciada aí há pouco tempo, né? Então,
passa por isso, por essa questão de estratégia, de expansão, né? Também o próprio nome IMED, existem alguns outros players no mercado com nomes muito semelhantes e também remete um pouco à área da saúde, né? Que é algo que tem dentro da instituição, mas a instituição não é somente não tem somente a escola de saúde, não tem somente cursos da área de saúde, tem cursos dessas outras 4 escolas que eu citei anteriormente. Então, basicamente, esses 2 motivos aí, né? Desvincular um pouco da área, unicamente da área de saúde, e também essa estratégia de expansão a nível estadual e também a nível nacional, que é o objetivo da instituição. Pois é, eu me lembro que logo que eu tomei conhecimento, que a IMED veio em 2017, a primeira impressão é que era algo especificamente para a área da saúde, para a área médica, mas não é bem assim, né? Carlão Toller, por favor, fique à vontade. Vinícius, Com moderação. Com moderação. o santo graal da comunicação, né, Fabiano, da propaganda sempre foi o ROI, né, o Return Over Investment, né, o retorno sobre investimento. Como é que tu, que é um engenheiro de formação e galgou e fizeste uma transformação brilhante de carreira, como é que tu, hoje em dia, como é que o grupo Atos, como é que ele avalia essa complexidade que o Fabiano colocou, onde tudo e todos são mídia, e como é que é fazer branding hoje em dia? É uma excelente pergunta, Carlos, porque na verdade hoje muito a gente trabalha em cima de dados, né? Isso vem de uma própria transformação na área de marketing, na área comercial. Se a gente pegar e caminhar 10 anos, 15 anos para trás, no qual tínhamos aí um chamado marketing tradicional, né? Que não era ainda tão embasado em dados como é hoje, era mais difícil e era mais trabalhoso manualmente para a gente conseguir analisar tantos dados como nós analisamos hoje, né? O ROI que tu citou é um desses dados, mas tem custo por lead, custo por aquisição, tem uma infinidade de dados aí que são trabalhados tanto no setor educacional como em qualquer outro setor aí, segmento de varejo, indústria, enfim. Então, mais do que nunca, né, com o advento ali do marketing digital, né, e o próprio Philip Kotler ali, que é o mago do marketing, ele cita. Estudei muito, Philip Kotler. Exatamente, ele fez ali, tem um livro dele, até comentei contigo, eu estava lendo o livro, ele fala sobre isso, né, essa transição, né, do marketing tradicional para o marketing digital e o quanto a análise de dados, né, o quanto a gente trazer isso para as mesas de discussões e para a tomada de decisão, o quanto isso é importante. Hoje, na Atos, a gente faz exatamente isso. A gente busca tomar qualquer tipo de decisão estratégica para reposicionamento de um curso, para qual o número de vagas que vamos oferecer, questão de captação. Isso tudo é levado muito a sério nessa questão de dados e nada mais coerente, né, do que, por exemplo, o que faz um engenheiro, né, na parte de mercado, trabalhando com marketing comercial. Justamente esse perfil analítico, né, que eu trago para essa parte aí de conseguir fazer esse detalhamento de dados, essa análise de dados, essa projeção em cima de dados, né? Então, isso é uma das razões aí pelas quais aí eu consegui fazer essa transição e me apaixonar por essa parte de marketing comercial e também comunicação. E é interessante essa questão de transição de carreira, trazendo um pouquinho esse assunto, porque de uns anos para cá houve uma mudança muito grande também nesse comportamento do ser humano. Também pela questão, né, da própria estimativa de vida ter aumentado. Hoje o homem é 74 e a mulher 78, né, estimativa de vida média. E muitos tempos atrás, as pessoas, por exemplo, eram bancárias, começavam bancárias e morriam bancárias. Sim. Hoje, as últimas pesquisas aí apontam que as pessoas passam por pelo menos 3 profissões durante a carreira. Quer dizer, isso é interessante também este aspecto, o que traz muito a questão da arte da educação, de trazer oportunidade justamente para as pessoas que daqui a pouco não estão felizes com o que elas estão fazendo. E o aprendizado permanente. Ela vai se especializar em uma nova área, aprender algo novo e contribuir para a sociedade de um outro jeito, além daquele que ele já contribuía. Isso reforça também um dos perfis que a Atos trabalha muito, né? Nós temos basicamente duas trilhas hoje. Nós incentivamos o nosso aluno ou ele ser um colaborador numa grande empresa, ter uma carreira no setor da empregabilidade, ou ser um empreendedor, né? Então, se ele for um empreendedor, ele precisa dessas skills, né? Não só as habilidades, as hard skills, né, as habilidades técnicas. Para quem não sabe, skills, hard skills? Os hard skills são as habilidades técnicas, a formação técnica. No caso, o engenheiro tem uma formação técnica em aritmética, pensamento analítico. Então, são realmente uma formação mais básica, concentrada naquela área especificamente, né? As soft skills que nós costumamos referenciar bastante são aquelas habilidades mais da formação
psicológica da pessoa, da formação comportamental da pessoa, né? Então isso é muito desenvolvido para quê? Para que o aluno também ele esteja apto tanto a seguir uma carreira de empregabilidade, quanto se ele optar, não, eu quero ter minha empresa, eu quero abrir a minha própria startup, ele vai ter também essa possibilidade de se desenvolver dentro da nossa instituição. E aí, pegando esse gancho que tu colocou, Fabiana, é exatamente isso, né? Cada vez mais o profissional, ele tem que estar habilitado em diferentes áreas, né? Hoje a gente não pode mais ter um conhecimento basicamente técnico, estanque, na área que nós fizemos a nossa formação, né? Ter, por exemplo, um crescimento vertical, fazer mestrado, doutorado, claro que isso é importante, obviamente, mas quando tu conseguir alargar um pouco essa tua base de conhecimento, conseguir trazer esse teu conhecimento mais horizontalmente, agregando ali novos conhecimentos, te torna um profissional muito mais completo e habilitado a conseguir encarar esses desafios, né? O que é um empreendedor hoje em dia, né? Sim. Ele tem que ser o gestor, ele tem que ser muitas vezes ser o financeiro, ele tem que ser o recursos humanos, ele tem que ser a própria operação, às vezes então é isso, ele acaba empiricamente fazendo muitas coisas. Identifico. Exatamente. O influencer, muitas vezes a gente percebe que tem essa mesma necessidade, né? E essa questão ela é importante porque hoje as empresas elas são pessoas principalmente. Por um bom tempo se esqueceu um pouquinho essa questão da marca e do seu presidente, do seu diretor, enfim. E cada vez mais eu vejo a necessidade das pessoas em saberem que por trás de grandes marcas existem grandes pessoas. Exato. Pessoas que representam essas marcas. Né? E dentro disso, eu falava do Philip Kotler, que é um cara que eu também acompanho há bastante tempo, e até eu fui pesquisar aqui para lembrar qual era a frase dele que eu usava, inclusive, nos meus treinamentos, que é um pensamento que ele coloca que é o seguinte, que as empresas, muitas empresas, preocupam-se com o custo de fazer mídia. Sim. Quando deveriam se preocupar do custo de não fazê-la. Exatamente. Não é por acaso que grandes empresas multinacionais, ainda que sejam líderes de mercado, seguem fazendo mídia e num percentual bastante alto do seu faturamento. Sim. E tem muitas empresas que preocupam, não vou fazer mídia, não preciso mais. Experimenta fazer. Cai no esquecimento para ver o que acontece. É importante fazer de forma correta, né, Carlão? Sim, nós estávamos conversando outro dia também, numa visita que o Carlão fez lá na Atos, a gente falando justamente Ele não me convidou para ir lá para eu te conhecer. Já fica na próxima. Já fica convidado. Viu que eu cobro no ar. Sentiu a intimação, né? Já foi intimação. Já está mais que convidado. E ele falou que o café era bom e eu não me convidou. Então, o como fazer, né? Não só o fazer por fazer, porque se a gente, principalmente hoje, que a gente tem o marketing digital especificamente, que ele está amplamente divulgado e acessível para um número muito maior de empresas menores, né? Isso foi um dos fatores que mudou aí do marketing tradicional para o marketing digital, né? Então hoje ele é mais acessível às empresas de menor porte, que tem um valor menor para investir, mas é importante fazer certo, né? Porque muitas vezes você tem um recurso finito, né? Um recurso baixo para fazer e fazer essa campanha de uma forma assertiva, com todas as características de campanha bem setadas, as tuas personas bem definidas, o teu público-alvo bem definido, a tua região de abrangência bem definida. Isso é muito importante, tu fazer esses ajustes na campanha da empresa para que tu consiga ter o resultado realmente, atingir realmente o público que tu procura, né? Se tu não seta isso, aquela mídia ela vai para um público geral que muitas vezes não é do teu interesse, né? Então ela perde bastante da eficiência, né? Ser assertiva. Né? Exatamente, os gestores de tráfego estão aí para nos auxiliar nisso aí, né? Nessa avaliação. Exatamente. Verdade. Deixa eu dar bom dia para a Maria Fernanda Luxinger, que está na nossa produção. Tudo bem, Nanda? Bom dia. Oi, Fabiano, tudo bem? Tudo certo, maravilha. Daqui a pouco tem o Aziana, tá tudo certo com a Aziana aí? Tá tudo certo com a Ziana. Maravilha. Chiclé tá bem também? Tudo bem, Chiclé? Bom dia. Cadê o Chiclé? Bom dia. Ah, tá aí, grandes vozes. Não, o pessoal tá todo comigo aqui fazendo o programa. Bom dia para vocês. Então, daqui a pouco, Nanda, eu vou chamar o Aziana, certo? Deixa, tá no ponto já. Combinado. Tá aí, belíssima voz da Maria Fernanda Luxinger, que aliás, que trabalho, né? Vem fazendo a equipe de reportagem aqui do nosso grupo Bandeirantes, e a gente viu a Nanda em vários momentos, trazendo, né, todos os detalhes, infelizmente, dessas enchentes lá no Vale do Taquari. Aliás, você que está em casa agora, no conforto do seu lar, com tudo certinho, lembre-se daqueles que não estão em condições de nem sentar num sofá. Portanto, doações aqui em Porto Alegre, no CAF, no Centro Administrativo Fernando Ferrari. Para quem não sabe onde fica, é aquele prédio que todo mundo já sonhou em descer de skate ou bicicleta, aqui no Centro Administrativo. Ah, também no piquete da Band, me lembrou Piquete aqui. da Band, eu ia fazer A Nanda falou aqui no ponto. lembrança. Também o piquete da Band, aliás, tivemos essa semana, né, uma belíssima festa lá na terça-feira, lá na parceria com o Herança Farrapa. Herança Farrapa, Fabiano e Vinícius. Fabiano homenageado pelo nosso trovador com uma trova
absolutamente brilhante. Procure aí no YouTube, Tá lá Fabiano Brasil. no Instagram lá. No Instagram e tal. arroba Fabiano Brasil Oficial. O Carlão acho que botou também, né, Carlão? Botei, Tá lá na rede social. coloquei. Foi muito engraçado. Obrigado, Repentíssimo. Eu sei o nome dele. Foi muito legal lá. Aliás, homenageou a toda a nossa equipe, toda a nossa equipe. aos convidados. Foi muito bacana. Então, daqui a pouquinho tem o Asiana, que é o melhor restaurante asiático do Brasil. A Nanda já deu ok, então daqui a pouquinho iremos chamar. Para saber um pouquinho como é que é a tua rotina, me sai um pouquinho do funcional, Vinícius, porque você sai, né, de um segmento de John Deere, Aco, enfim, todas as empresas ligadas ao nosso agro, vem com uma de educação, e como é que é a tua adaptação a esse mercado e o teu dia a dia? Como é que é o dia a dia de um vice-presidente de mercado de uma empresa tão grande como essa que é a educação? Exatamente, fiz essa transição, né? Trabalhei muitos anos da minha carreira na indústria, como tu colocaste, em empresas aí de grande porte, como John Deere e a GCO, e fiz essa transição justamente pela paixão que eu tenho pela educação, né? E por um momento lá no passado também já ter desenvolvido um trabalho com a antiga IMED, que hoje é a Atlas Educação. Então, sempre tive aquela vontade de retornar e trabalhar com educação, né? Então, a nossa rotina ela é bastante dinâmica, realmente a gente está sempre se dividindo entre Porto Alegre e Passo Fundo, algumas agendas fora também, né? Ontem mesmo conversei com o Carlão estava dirigindo, voltando de Passo Fundo. É uma rotina bem agitada, bastante trabalho. Temos aqui em Porto Alegre esses 2 campos que eu coloquei para ti, então também nos dividimos aqui em Porto Alegre, no campus Caldeira, campus ali da Nonal, no bairro Montserrat, Passo Fundo ali com essas novidades vindo por aí do campus do agronegócio também, que a gente vai reposicionar nessa escola do agronegócio. Então, é bastante, vamos dizer assim, bastante agitado o nosso dia a dia. Hoje nós temos uma estrutura de governança, né, na instituição bem definida, com o nosso CEO, Eduardo Capelari, e mais 3 vice-presidentes. Então, temos um vice-presidente acadêmico, Luciano Enrolão, vice-presidente de inovação, Eduardo Sperbi, o vice-presidente de operações, William Zanella, e o Vinícius, que fica com a área de mercado. Então, estrutura de governança bem organizada para a gente tocar essa instituição aí hoje, que está com em torno de 600 colaboradores aí. Então é bastante gente trabalhando, bastante gente correndo atrás para a gente trazer o melhor da educação para os nossos alunos, né? Muito legal. Bom, obrigado, Vinícius. Nosso primeiro bloco, nós vamos dar um rápido intervalo. Eu agradecer também ao Gabriel, que é o nosso digital, do nosso marketing, está aqui no estúdio também, registrando tudo e alimentando aí as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes. Então, Nanda, vou chamar a Osiana, pode ser? Posso agora? Pode chamar. Vamos lá então. Então você vai conhecer agora o Asiana, que é o melhor restaurante asiático do Brasil, aqui em Porto Alegre, ali na Casa Prado. Vale a pena você conhecer. É bom lá, hein, Carlão? Foi espetacular. Estivemos lá dia desses. Toda a equipe do Joselito, do Fabrício, que inclusive era o secretário. Muito bacana. Estive lá esses dias, conversei com o Fabrício, conversei com o Joselito. Estava lá também o doutor Tiago Duarte, hoje deputado estadual, também nos encontramos lá, aliás, muito bem frequentado. O Ener Valência esteve lá esses dias. Você que é colorado? Goleador. Goleador. Estou entre 2 colorados hoje. Não. Gremista de 2 gremistas de 4 costados aqui. Ainda bem. Muito grande. Já esteve lá no nosso camarote da Band. Vinícius? Que bom, né? É maravilhoso lá o camarote. Bom, vamos lá então com a Asiana. Intervalo, depois a gente volta com mais Band Entrevista. Quase falei 60 minutos, porque de segunda a sexta, às 8 da noite, na Rádio Bandeirantes, tem os 60 minutos. Aqui está a minha caneca híbrida. Do nosso Band Entrevista. Aliás, sabe de onde foi feita? A Nova Era Brindes, que foi que nos deu as sacolas do nosso kit lá do evento do Acampamento Farroupilha. Muito bonito. Muito legal. Muito bacana. E ela é híbrida, né? Porque aí assim a gente economiza, né, Vinícius? Tudo é empresarial, né? Tem que reduzir custos. Então, daqui Band 60 minutos, segunda a sexta, às 8 da noite, na Rádio Bandeirantes, e o Band Entrevista. Asiana, intervalo, já voltamos.
Voltamos com o nosso Band Entrevista, sempre nas manhãs de sábado, aqui na tela da Band TV. Tem Band Entrevista, sempre com convidados muito especiais, aqueles que são relevantes na sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil, estão aqui no Band Entrevista, que recebe hoje Vinícius Severo, vice-presidente de mercado da Attitus Educação, e o diretor comercial do Grupo Bandeirantes aqui no estado do Rio Grande do Sul, meu amigo Carlão Toller, que está cada vez mais solto no ar, o pessoal está comentando na rua. A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Inclusive, quem mandou uma mensagem dia desses, parabenizando pelo teu desempenho, e que eu, obviamente, concordei, foi a nossa querida Malu Macedo, que esteve conosco aqui também. Esteve aqui com a gente. Mas, Fabiano, é sempre uma honra, uma oportunidade, e aí já aproveitando, que eu acho que tu ia me encaminhar a pergunta aqui. Eu não ia, mas já que você... já que você tomou conta. Estou brincando. Vinícius, obrigado, Fabiano. Vinícius, a gente teve, né, o Grupo Bandeirantes, Fabiano, teve lá no South Summit. E vocês tiveram também uma participação efetiva, depois foram para Madrid, a gente foi com o Macalossi lá fazer a cobertura. Eu ia te perguntar, aqui na verdade é uma pergunta para o vice-presidente de mercado da Attitus sobre os grupos de comunicação, né? A Band está indo para o Tecnopuc, agora no final do ano, a gente estudou Caldeira, estudou vários lugares, enfim, a decisão foi pelo Tecnopuc. Como é que tu, vice-presidente de mercado numa instituição do porte de uma Attitus, analisa os movimentos dos grupos de comunicação e essa transformação da mídia? De novo a pergunta, voltando para o tema onde tudo e todos são mídia. Como é que um cliente avalia as transformações, os desafios e as oportunidades dos grupos de mídia? E as suas próprias adaptações. Exatamente, a tudo isso, perfeito, né? Fabiano. Assim como o marketing mudou, a comunicação também mudou muito, né? Com o advento das mídias sociais. Né? Se a gente pegar aí 10, 15 anos para trás, também o mesmo período, basicamente a televisão dominava a grande massa, televisão e rádio, né? Dominava a grande comunicação em massa, e hoje está muito pulverizado, né? Hoje tem os youtubers, os influenciadores, então isso pulverizou demais. Demais. Né? Claro que conversamos até outro dia sobre isso, né? Os próprios comunicadores, às vezes saindo dos grandes canais e também tendo seus canais próprios. Claro. Né? Isso mudou todo um cenário aí de comunicação. Eu vejo com bons olhos isso, eu vejo com um cenário bom, eu vejo com muitos bons olhos essa abertura, né? Ter mais opções, claro. Essa informação também, de certa forma, ela está mais acessível em diferentes formas. Né? Hoje nós não temos somente a televisão, somente o rádio, que é muito importante, e ainda são os grandes canais de massa de comunicação, e vão continuar sendo, na minha opinião, né? Mas hoje você ter ali um canal de comunicação no YouTube, você ter no Instagram, você ter um TikTok, você poder fazer isso, e não só também aqueles grandes comunicadores já reconhecidos pela mídia. Novos. Surgiram novas personalidades, né? Então isso é muito bom, a gente vê isso com bons olhos. Como instituição de ensino, para nós também é bom, porque nós usamos esses canais, né? Usamos tanto os canais tradicionais de grande mídia, como televisão, rádio, jornal, que temos a possibilidade de utilizar, né? Mas também esses novos canais que surgiram. Eu acho que assim como o marketing está se beneficiando disso e conseguindo oferecer novas oportunidades, a comunicação também está seguindo no mesmo caminho, Carlos. Então, eu vejo isso também, e até por estar presente em todas as plataformas hoje, que mais do que estar presente, a relevância que ainda tem de uma forma muito efetiva a TV aberta, por exemplo, ou seja, aqui a Band TV, puxando totalmente para o nosso assado, e o próprio rádio, com a Rádio Bandeirantes, ele dá uma relevância profissional ainda maior. Para depois ele ter essa relevância suficiente para chegar até uma plataforma digital também com um certo sucesso. E outra questão que é importante é que hoje, e para mim essa foi a grande adaptação da comunicação e de um mercado de uma forma geral, é estar disponível na hora que o telespectador quer. Exato. E não na hora que a TV quer. Ou seja, o Band Entrevista a pessoa assiste no sábado pela manhã em casa, mas pode assistir depois no YouTube a hora que ele quiser. Claro. Ou até, às vezes, está assistindo a gente no ao vivo pelo YouTube. Quer dizer, ele escolhe a hora e onde ele quer assistir. E o próprio perfil do consumidor mudou muito também, né? Se pega a nossa geração aqui, nós crescemos nos acostumados a escutar rádio, assistir televisão e ler jornal. Né? Ia trocar o canal da TV lá na TV. Exatamente. Lá no Seletor. Eu tenho uma filha de 13 anos e uma de 9. Elas praticamente não assistem televisão, muito pouco elas assistem televisão, né? Então elas vão para esses canais alternativos aí, então que tem ali o conteúdo que on demand, né? Exatamente, on demand. Exatamente. Eu me lembro, agora não vou lembrar o ano, mas eu me lembro que eu estava numa reunião na antiga NET, lá na Silveira. Sim, na Silveira. Com um querido amigo saudoso, Ricardo Vidarte. Olha, pô. Eu e o Vidarte falávamos sobre isso, né? Sobre, puxa, olha o que já mudou, e eles apresentavam o conceito on demand daquele dos filmes e tal. E que hoje é uma coisa que a gente tem na palma da mão, literalmente, né?
Fernanda Luxinger, Maria Fernanda Luxinger, já encerrou o programa? Quanto tempo eu tenho, Nanda? Olha, tu tem pouco mais de 3 minutos. Pouco mais de 3 minutos, então dá para fazer muita coisa. Obrigado, Nanda. Então, para a gente fechar, eu quero deixar um recado para a gente, por que o nosso espectador tem que conhecer mais a Actus Educação? A Actus é uma instituição que a gente traz uma proposta de ensino realmente inovadora. É o que a gente busca. O segmento da educação no Rio Grande do Sul, ele perdeu nos últimos 13, 14 anos, ele perdeu 110 mil alunos. O segmento de educação superior privada no Rio Grande do Sul. Muitos desses alunos foram para o ensino à distância, muitos acabaram até mesmo optando por não continuar, né? Então, as instituições de ensino superior tiveram que se reformular, se repaginar. Isso que a Actus busca é realmente trazer oportunidade diferente para aqueles alunos que nos procuram. Não só um curso de graduação, não só uma formação acadêmica, mas sim já uma oportunidade de entrada desse aluno e futuro profissional no mercado de trabalho. Nossa proposta na Actus é que o aluno inicie a sua carreira profissional no primeiro dia de aula e não vai iniciar a sua jornada profissional quando ele se forma. É isso que a gente faz, oferecendo as 2 trilhas que eu citei anteriormente, essa trilha de empregabilidade, encaminhando ele para uma empresa que ele tem interesse de trabalhar, ou então uma trilha de empreendedorismo, no qual esse aluno vai ser preparado ao longo da sua formação para abrir a sua startup e ter o seu próprio negócio. Isso a gente consegue contemplar nas 5 escolas. Eu destaco aqui a Escola do Agronegócio, Carlão e Fabiano. Sim, que a gente vai agora, no mês de novembro, tá trazendo aí um investimento lá em Passo Fundo, com 40 hectares de uma área Agro Research Center, um hub de inovação e formação para os nossos alunos de medicina veterinária e agronomia. Estão todos convidados a nos prestigiar. Espetacular, novembro? Novembro. Fabiano, obrigado pela... Muito obrigado pela presença, Valde, sempre uma honra te conhecer e saber ainda mais da tua história, da história da Actus aqui no Rio Grande do Sul. Bem-vindo sempre, muito obrigado. Muito obrigado. Carlos Toiler, muito obrigado, meu irmão. Fabiano Brasil. Sabe que você mais uma vez foi bem, você volta semana que vem. Obrigado pela oportunidade. Está escalado nesse Obrigado momento. pela oportunidade. Volta semana que vem, então. Volto, fechado. Maravilha. Com o nosso convidado, Gustavo Hermel, publicitário, vai estar conosco, lá na nossa SPR Conheço o Comunicação. Gustavo. Excelente profissional, nos atende lá na Actus, faz um trabalho junto conosco lá. Gustavo equipara essa mesa e é o Colorado, aí ficou 2-2. É verdade, vai equilibrar. Que é sócio do Juliano Hennemann também, Sócio né? Querido do grande amigo, já Juliano. esteve conosco na rádio Do também, Sinapro. lá do nosso presidente do Sinapro. Muito obrigado a todos por querem. Obrigado, Nanda. Pode falar no ar mesmo aqui. Obrigado, bom dia, um grande sábado e até semana que vem. Bom dia, até semana que vem. Estaremos aqui. Obrigado. Eduardo Ticlé, obrigado, meu irmão. Valeu, obrigado a toda a equipe técnica, com Eduardo Ticlé, Maria Fernanda Luxinger, Júlio Neto, o Rafa aqui no estúdio, a Augiana na edição, o nosso gerente de operações, Ivan Salvaterra, está sempre acompanhando e me cobra um abraço. Luiz Eduardo Rezende, da nossa gerência de jornalismo e a direção-geral, Elisiane Russo. Beijo, mãe, que está acompanhando também sempre, ela pediu esses dias beijo. Então tá dado beijo. Beijo, mãe, obrigado. Fiquem com Deus, cuidem-se, um grande final de semana. Semana que vem tem mais Band Entrevista. Na segunda, eu te espero no nosso 60 Minutos, de segunda a sexta. Aliás, segunda tem o Jogo do Grêmio. Na terça, de segunda a sexta, igual, sempre às 8 da noite, tem o nosso 60 Minutos na Rádio Bandeirantes. Fiquem com Deus, cuidem-se, um grande final de semana. Obrigado, Simers, que está conosco. Tchau, tchau.